Como encontrar tempo para escrever? A gente tem um tempo longo no trabalho, a gente tem um tempo longo fazendo coisas em casa, a gente tem um tempo longo atendendo várias pessoas da nossa família, a gente tem tempo para estudar muitas vezes, mas o tempo para escrever um livro às vezes vai ficando de lado. E aquele sonho, aquele desejo de colocar tudo no papel e ter depois seu livro publicado vai ficando sempre para depois. Hoje eu vou contar minha experiência e te dar sugestões de como você também pode conseguir escrever o seu livro nesse tempo dito morto. A gente tem o tempo produtivo e o tempo morto, que é aquele tempo, aquele horário em que a gente ou tá distraído ou tá entre atividades, tá? Então hoje eu vou contar a minha experiência, como eu consegui escrever um livro inteiro num tempo morto, trabalhando, com filhos, com várias coisas, e como você também pode aplicar essa ideia aí no seu cotidiano e conseguir escrever o seu livro, mesmo que seja em 1 ano, 2 anos, enfim, o tempo que for. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou falar o que é o tempo morto. Então, vamos imaginar que você acorde, que você toma seu café da manhã, que você se arrume para o trabalho, que você vai para a universidade, vai para a escola, enfim, você vai fazer aquilo que você geralmente faz no dia a dia, né? Um dia produtivo. E aí você tem um trabalho, o tempo ali no ônibus, né? Ou você tem um tempo ali no teu horário de intervalo no trabalho. Então você tem esses tempinhos. Ou quando você chega em casa, depois vai para a faculdade, enfim, aquele horário que tá ali meio vago. Às vezes é de meia hora, às vezes é de 40 minutos, é aquele tempo que você às vezes coloca para descansar, mas geralmente ele não é para descansar. Geralmente a gente acaba ocupando esse tempo em redes sociais, ou tendo conversas aleatórias que não vão levar a nada, ou vendo jornais, vendo notícias, enfim, fazendo coisas às vezes que não vão acrescentar ali aquele projeto. Então o que eu sugiro, né? Geralmente a gente precisa mapear a nossa rotina. Então a primeira coisa, o que eu faço quando eu acordo? Então mapeia ali, ó, de segunda a sexta e final de semana. O que você faz? Você tem horário para você fazer suas refeições, horário para você fazer sua atividade física, horário que você estuda, que você trabalha, horário que você tem que dormir, descansar, que é super importante, mas tem ali esses intervalos. A primeira coisa é observar, será que em algum lugar eu posso encaixar a minha escrita? Seja mais cedo, acordar meia horinha antes, né? Um tempo antes. Se você acorda, vamos imaginar, às 6h30, se você pode acordar às 5h30, por exemplo. Ou se você vai dormir 10 horas, se você pode ficar um pouquinho mais. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu sou muito mais produtiva de manhã, não sei você. Escreve aqui, inclusive, nos comentários se você é mais produtivo à noite, ou de manhã, ou à tarde. Cada um tem um horário, né? Geralmente as pessoas são mais produtivas ali no início da tarde, fim da manhã, então varia muito de pessoa para pessoa, mas geralmente esse horário é o horário que as pessoas estão mais ativas, que elas estão mais despertas, né? Então, é importante primeiro você fazer esse mapeamento, tenta se conhecer, tenta ver qual horário que você tem mais produção, que você consegue estar com o seu intelectual muito mais ativo, muito mais forte para você poder escrever. Pra mim é de manhã, tá? Eu acordo 5 horas da manhã, mas eu acordo 5 horas da manhã não é por causa do livro Milagre da Manhã, não é porque eu sou uma pessoa altamente produtiva, não é isso. A questão é que eu sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, né? Eu tenho as minhas filhas e minhas filhas dormem cedo pra ir pra escola no outro dia, então a gente acaba tendo uma rotina aqui em casa de dormir cedo e acordar cedo. Essa é uma rotina que eu gosto pra mim, então eu acordo 5 horas, eu estudo, depois eu vou escrever, né? Depois à tarde eu trabalho, eu dou aula aqui em Portugal, tenho minha rotina, mas como que foi que eu consegui escrever esse livro no tempo morto? Agora eu vou voltar um pouquinho ao passado, né? Minha rotina hoje é totalmente diferente. Hoje eu consigo ter ali um horário reservado para poder escrever, né? Mas eu tô hoje em outro momento da minha vida. Mas lá, entre 2016 e 2018, eu consegui escrever um livro, que foi o primeiro livro da minha trilogia, Cinzas de Altivez, tem até aqui, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. E esse livro foi o seguinte, eu tinha uma rotina assim, de manhã eu tava em casa com as minhas filhas, né? Então eu tinha minha rotina de casa, não tinha uma funcionária para me ajudar, tá? Eu fazia todo o trabalho de casa normalmente. De manhã eu tava com elas e na hora da tarefa de casa, que elas iam fazer a lição de casa, era a hora que eu escrevia. Então elas estavam fazendo a lição de casa, precisavam de um auxílio, alguma coisa, eu tava ali, mas era o horário que eu conseguia escrever. Naquele horário do almoço, antes do almoço, eu preparava o almoço, aí o arroz estava no fogo lá, aí era a hora que eu também sentava um pouquinho para escrever. E por que eu fazia assim? Eu deixava sempre o meu livro aberto, o documento do livro aberto. Eu pegava um dia da semana para preparar todas as minhas aulas da semana. Era uma época que eu dava aula na faculdade à tarde e à noite, né? À tarde eu trabalhava na assessoria de comunicação, eu era coordenadora do curso de jornalismo também na universidade onde eu trabalhava, e à noite também estava em sala de aula. Então todo mundo que é professor sabe, você tem uma rotina de preparar aula, corrigir trabalho, preparar prova, corrigir prova, então a gente tem que estudar, enfim, a gente tem uma rotina muito
fora a sala de aula. Então eu organizava meu tempo, tinha horário para fazer isso, e todo aquele horário livre que eu tinha, aquelas brechas, eu colocava o meu livro. Então eu deixava sempre o computador aberto, e tinha um tempinho ali, sabe, as crianças já tomaram banho, já estavam prontas, iam para a escola, já era a hora que eu conseguia ali um intervalinho de alguma coisa ou outra. É uma loucura? Pode ser uma loucura, mas pra mim não era. Não era, por quê? E agora eu vou entrar no assunto mais, assim, delicado de tudo isso. Não tem como a gente procrastinar o livro da nossa vida. E por que que não tem como procrastinar o livro da nossa vida? Porque a gente tem paixão ali, a gente gosta, a gente quer fazer aquilo. Então não faz sentido nenhum procrastinar um livro que você quer escrever, uma ficção, a tua biografia, não faz sentido nenhum. Porque senão não há necessidade de você escrever. Por que que você está fazendo isso? Tá? A tese de doutorado, quando eu fui escrever, era mais difícil? Você procrastina? Sim, procrastina porque o trabalho acadêmico não é tão divertido enquanto escrever fantasia. Não é, não tem como comparar, gente. Então, todo o tempo que você tem livre é o tempo que você vai perder ocioso lá na rede social, é o tempo que você vai perder vendo agora um vídeo inútil na internet, maratonando uma série que às vezes não faz muito sentido para você naquele momento. Então é tentar escolher um pouquinho mais o lazer, melhorar. Olha, eu vou ter um lazer mais pensado, mais programado, com a minha família, com o meu namorado, com o meu marido, não sei. E vou concentrar no que eu quero fazer naquele momento que eu escrever o livro. Então, se você está decidido, eu quero escrever um livro, então assim, encaixa nos tempinhos livres que você tem, porque você vai ser o teu refúgio. Né? Então, imagina aí, eu trabalhava, eu dava aula na universidade, tenho a minha família, mas quando eu conseguia ali um tempinho, eu ia pro meu livro. Eu salvava tudo no Google Docs, e até no meu trabalho, eu tinha um intervalo de 1 hora, então eu trabalhava à tarde, das 2 às 6, na assessoria de comunicação, e daí eu tinha das 6 às 7 tinha um intervalo, que 7 horas eu já estava em sala de aula. Então o que eu fazia nessa 1 horinha? Eu fazia um lanche, depois já ia lá pra minha sala, tinha um computador, era meu horário de intervalo, então não tinha nada errado aí, e eu ia, trabalhava ali, conseguia mais meia hora, mais 40 minutos no meu livro. Então é você tentar encaixar, mas geralmente a gente perde tempo nesse horário dito livre, nesse horário entre atividades, entre chegar e entre sair. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, tenta encontrar esses horários mortos e tenta identificar onde você pode ali encaixar a tua escrita. Claro, no mundo ideal, você vai conseguir acordar 1 hora mais cedo, no mundo ideal você vai conseguir dormir um pouquinho mais tarde, mas também às vezes isso não é saudável, às vezes isso não é produtivo. Também não é bom você às vezes ficar o seu final de semana inteiro dedicado no teu livro, a não ser que você queira, a não ser que você tenha colocado isso na sua cabeça. Ah, não, esse final de semana eu vou escrever 5 capítulos. Ótimo, muito bom, mas a gente sabe também que a gente precisa descansar, que a gente precisa caminhar, fazer atividade física, a gente tem que se relacionar com as pessoas, os amigos, os parentes, enfim, a gente também tem uma vida social, isso é muito importante. E como encaixar tudo isso? Então é importante pensar numa estratégia, algo em que você consegue contabilizar o tempo morto que você está gastando com distrações. É o Reels do Instagram. Se você entrar lá no seu Instagram e você colocar lá o tempo que você tá, se você olhar, você vai ver que às vezes você tá lá 2 horas. Porque você fica 5 minutos ali antes do almoço, depois você fica mais 10 minutos, aí mais 5 minutos depois aquele horário, mais meia hora. Quando você vai contabilizar, são 2 horas. Mas poderiam ser 2 horas que você tá ou pensando no teu livro, ou anotando alguma coisa num livrinho, se você não tem um computador na hora. Tem um caderninho, você vai lá, anota o que você tá pensando do teu livro, faz uma anotação. Faz uma anotação, às vezes, no celular, se você não tem um livrinho, um caderninho. É um horário que você tá com um livro na tua mão, na tua bolsa, ali na tua mochila, para você estudar um pouquinho sobre teoria literária, sobre escrita criativa, como criar personagens, como criar diálogos, tudo aquilo que vai ajudar, né, a pesquisa do teu livro. Se você está escrevendo um livro sobre Idade Média, aproveita para você estudar alguma coisa sobre essa época, tá? Então, é aproveitar esses horários aí vazios para você poder encaixar coisas que vão fazer com que o teu livro alavanque, né? E se você quer mesmo fazer com que o seu livro esteja pronto, se você quer ver o teu livro pronto, você quer ter o teu livro impresso, teu livro na Amazon, enfim, você tem que se entregar alguma coisa. Você tem que abrir mão de alguma coisa. E às vezes vai ser maratonar aquela série lá que saiu, que você muito quer assistir. Mas reflita, assista um episódio só e dedica um pouquinho. Então tem que saber dosar, porque a tendência é que a gente vai deixando para depois. E aí a gente vai ficando tão chateado, tão frustrado, porque a gente não conseguiu cumprir. Tá? Então esse período aí que eu escrevi de 2016 a 2018 foi um período que eu fiz exatamente assim como que eu tô fazendo, nos horários mortos. Às vezes tinha um feriado, feriado é quando eu mais gostava, porque pegava um horário para escrever, outro horário eu ia passear com a minha família, com os meus filhos, com meu marido, ia aqui e ali, eu ia cuidar da casa, sempre encaixava. Mas eu tentava ali
todo dia pelo menos mexer um pouquinho. Tinha dia que não dava, semana de provas, em que eu tinha lá 300 provas para corrigir, impossível, né? Não tinha condições. Mas no horário que eu tinha livre ali, consigo aqui, ó, 1 hora. Vai lá, você sempre tem que pensar, vou voltar para o meu livro, vou voltar para a minha história, vou reescrever, vou ler, porque você está engajado, porque você está apaixonado. E essa é a diferença. Quando você está apaixonado pela tua história, quando você quer muito colocar sua história no papel, não vai ter procrastinação, não vai ter série, não vai ter TikTok, não vai ter amigo que vem te contar fofoca que vai ser mais importante do que o teu livro, não vai existir. E isso aconteceu comigo quando eu escrevi meu primeiro livro de ficção, porque eu queria tanto colocar aquela ideia no papel, mas tanto colocar aquela ideia no papel que nada fazia com que eu, fora minhas obrigações, né, gente, trabalhar, família, enfim, mas nada fez com que eu parasse. E assim foi, consegui escrever em 2 anos, é um tempo, parece longo? Não, para um livro não é tanto tempo, né? Pode demorar mais, demorar menos, a minha trilogia foram 9 anos, mas foi aí aos poucos um processo. Outro momento em que eu consegui escrever também bastante rápido foi no período da pandemia, em que eu tinha minha tese de doutorado e um livro, que foi o segundo livro da trilogia, que eu conseguia escrever um pouco a tese, depois para descansar eu ia para o meu segundo livro. Então eu consegui ali, era o descanso e a tese era o trabalho, digamos assim, porque era o meu trabalho. Quem faz ciência sabe, tem que trabalhar, a pesquisa científica é um trabalho. E aí eu conseguia ir alternando. Só no meu terceiro livro de ficção, que aí realmente eu estava no paraíso, que eu já trabalhava home office, já atendia os meus alunos, outro período que eu tô aqui à tarde eu dou aula numa escola, e aí eu conseguia ali, 3 horas por dia, ali eu conseguia de manhã, das 8 às 11 trabalhar no meu livro, aí foi maravilhoso, né? Mas aí é um outro momento em que eu já estava trabalhando com isso, já estou trabalhando com isso. Agora comecei meu outro livro e também assim, eu tenho horário, hoje eu escrevo 1h30 a 2 horas por dia, no horário morto eu não estou fazendo isso, estou fazendo outras coisas de outros projetos que eu estou desenvolvendo. Então o importante é perceber isso, tirar as distrações, tirar tudo que atrapalha você, tá? Não só na escrita do teu livro, mas na tua vida, porque, gente, tempo é vida e a gente tem que estar muito atento ao que a gente está fazendo com esse tempo, sabe? Cuidar, às vezes a gente perde muito tempo com rede social, eu vou voltar nesse assunto porque consome demais, e quando aquilo acaba você vê que não tem sentido nenhum, você não aproveitou nada daquilo ali, né? Eu tenho Instagram, inclusive me sigam lá no Instagram, eu não publico muito, eu publico só o necessário ali para trazer algumas coisas, né? Mas eu não sou uma consumidora de Instagram, eu não fico ali olhando a vida das pessoas, porque eu não trabalho em revista de fofoca, não faz sentido nenhum. Agora, se eu trabalhasse numa revista de fofoca, aí faz todo sentido, porque aí aquilo é trabalho, né? Aí sim, mas se não, gente, é muita perda de tempo, tá? Ocupa seu tempo cuidando do teu livro, estudando, lendo, fazendo coisas positivas, fazendo trabalho voluntário, com a tua família, com teu amigo, com teu namorado, vai passear na praia, vai andar, vai fazer outra coisa, que não seja perder o teu tempo, tá? Então, eu deixo aqui esse recado, fica parecendo uma mãe falando, mas é isso, sabe? Eu sou muito apaixonada pela escrita, eu sou apaixonada por criar histórias, por narrar, e me envolvo com os personagens, então, quando você sente isso, você entra nesse estado de flow, tudo para, tá? E ali é o teu lugar. Ali é o teu ambiente confortável, ali é o lugar onde você está em casa. Então não há como procrastinar quando você está num lugar teu, no teu canto, no teu mundo, no teu universo, na companhia dos teus personagens. Então é isso que eu deixo para vocês. Deixo aqui um grande abraço. Quem não conhece o Peripécia Deck, clica aqui no link que vai ajudar muito vocês a construírem suas histórias, a estruturarem suas histórias. E vou depois falar um pouquinho mais sobre essa questão do tempo, gestão do tempo e mentorias também. Podem mandar uma mensagem para mim, que eu também ajudo escritores, iniciantes, escritores já mais experientes a estruturarem seus livros e poderem se organizar aí nessa grande jornada que é a escrita de livros. Um grande abraço e até mais!